Medida aumenta a tensão na relação entre o Planalto e o Legislativo. O governo Lula-PT optou por levar ao Supremo Tribunal Federal, nesta terça-feira primeiro, o caso que envolve a derrubada do decreto sobre o Imposto sobre Operações Financeiras IOF. A confirmação foi dada pelo advogado-geral da União, Jorge Messias, em coletiva de imprensa. A AGU optou por uma linha que, ao menos em tese, tenta tirar o governo da rota de colisão com o Congresso Nacional. Para isso, o braço jurídico do governo vai lançar mão de uma ação declaratória de constitucionalidade. O pedido busca confirmar a validade do decreto presidencial sem questionar frontalmente a decisão dos parlamentares. A ideia é seja restaurados os efeitos do Decreto 12.499, de 2025, que alterou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras, segundo Messias. A derrubada da decisão do Congresso seria, neste caso, uma consequência natural. Essa decisão do presidente da República foi precedida de um amplo estudo técnico e jurídico solicitado a mim, confirmou o chefe da AGU. A medida adotada pelo Congresso Nacional acabou por violar o princípio da separação dos poderes, avaliou Messias. Segundo ele, há 3 argumentos básicos na ação protocolada pelo governo Lula. Primeiro, identificamos um claro comprometimento à função administrativa própria ao Poder Executivo. Porque a sustação de efeitos do decreto de natureza regulamentar pelo presidente da República acabou afetando a política econômica e tributária a cargo do chefe do Poder Executivo Federal, explicou. Na coletiva, o AGU fez uma defesa do presidencialismo. O segundo argumento, destaca, é a visão de que a sustação de efeitos do decreto legislativo acabou ensejando a violação ao princípio da separação de poderes, que é um princípio fundamental. O terceiro ponto, por fim, diz que, uma vez que o decreto presidencial produziu efeitos válidos durante o mês de junho, relações tributárias foram geradas a partir da produção desses efeitos. De modo que houve fato gerador, houve arrecadação, e a atuação ali do decreto legislativo acabou por gerar insegurança jurídica nessas relações tributárias, gerando, potencialmente, risco econômico aos interesses da Fazenda Nacional. A AGU também pediu que o relator do caso seja o ministro Alexandre de Moraes, uma vez que o magistrado já é o responsável pela ação do PSOL que questiona a decisão do Legislativo. Itamaraty rebate The Economist e diz que moral de Lula é indiscutível. Carta cita BRICS e pilares defendidos pelo presidente brasileiro. Revista norte-americana publicou que petista perdeu influência. Após a revista The Economist apontar que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva PT perdeu influência no exterior e popularidade interna, o Ministério das Relações Exteriores divulgou nesta terça-feira primeiro uma carta, assinada pelo chanceler Mauro Vieira, dizendo que o Brasil não faz tratamento à la carte do direito internacional e que o respeito à autoridade moral do chefe do executivo brasileiro é indiscutível. Não fazemos tratamento à la carte do direito internacional nem interpretações elásticas do direito de autodefesa, escreveu Itamaraty. Para humanistas de todo o mundo, incluindo políticos, líderes empresariais, acadêmicos e defensores dos direitos humanos, o respeito à autoridade moral do presidente Lula é indiscutível. Em atualização. Perfeitamente. Eu queria destacar que a atuação da Advocacia Geral da União, ela se dá a pedido do Presidente da República, e o nosso trabalho, a nossa preocupação é um enfoque estritamente jurídico, Flávia. Nós só levamos ao Presidente da República essa conclusão porque nós tivemos uma condição que ele nos ofereceu de estudar com calma, com tranquilidade, as condições jurídicas necessárias para essa medida. O presidente nos deu essa autonomia, nos deu essa condição e tendo a equipe chegado à conclusão de que o decreto do IOF é um decreto constitucional, não restaria outra alternativa que não fazer valer a atribuição que a Constituição Federal conferiu ao presidente da República. É dizer, se nós não tivéssemos nesse momento apresentado esta medida, nós estaríamos permitindo, autorizando que um poder fizesse uma interferência indevida em outro poder. E o Constituinte estabeleceu ao chefe do Poder Executivo a competência privativa, assim diz o artigo 84, de editar decretos.
também cabe ao chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 153, a competência também de regulamentar as alíquotas do IOF. É uma competência decorrente da própria Constituição, fonte primária, portanto. Então, eu acredito que a discussão política, ela anda em paralelo da discussão jurídica. E eu quero dizer que há um presidente da República neste país, que é o presidente Lula, que ele tem um extremo, profundo respeito pelo Poder Legislativo. O presidente Lula, ele sempre pautou as suas relações pelo diálogo. E ele tem se esforçado muito, desde que assumiu, a manter um diálogo de alto nível, de alta confiança com os chefes dos poderes. E ele tem tido com o presidente da Câmara e o presidente do Senado uma relação muito respeitosa, muito profícua. O presidente tem uma admiração e digamos assim, uma relação muito profícua com os dois presidentes. E eu acredito que o tempo da política oferecerá as saídas para a política. Agora, nós não podemos deixar de adotar as medidas jurídicas em razão das questões políticas. É nosso poder dever, como Advocacia Geral da União, e também é poder dever do Presidente da República adotar todos os atos necessários para preservar a instituição Presidência da República. O presidente Lula não abrirá mão da defesa da Presidência da República como instituição. O Presidente da República, ele compreende que a Constituição Federal, em 88, estabeleceu um sistema de governo, que é o presidencialismo. E ele está, neste momento, com esta ação, defendendo um sistema de governo, que é o presidencialismo. Um sistema de governo que depende da relação respeitosa, harmônica, com o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. E é esse o esforço que o presidente Lula sempre fez e fará, certamente. Eu quero dizer que as portas da política sempre estiveram abertas e continuarão abertas. Neste momento, a ministra Gleisi Hoffmann, a nossa ministra-chefe das Relações Institucionais, ela tem mantido contatos diretos com as lideranças partidárias, buscou o chefe das duas casas. Aliás, eu queria informar que esta medida, ela só foi adotada após a comunicação direta das nossas lideranças, da nossa ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, ao chefe das duas casas. Então, eles foram previamente informados da decisão do presidente da República, e o que nós estamos realizando aqui, na verdade, é um ato absolutamente necessário, com uma preocupação e um enfoque estritamente jurídico. Jurídico é um aspecto que não pode ser desconsiderado ante a política. Obviamente que há um espaço da política e também há um espaço do direito. Neste momento, falará o direito. Obviamente que a política poderá chegar a soluções próprias, poderá chegar a arranjos próprios, e tudo isso é legítimo. E o Poder Executivo está aberto a manter um diálogo em alto nível com todos os chefes de poderes. E a questão do ministro Perdão. Alexandre? A segunda questão. A questão do ministro Alexandre? Veja que coisa curiosa. Veja que coisa curiosa. O Partido Liberal já havia apresentado uma ação direta de inconstitucionalidade, dizendo que o presidente da República adotou um decreto inconstitucional. E fez um pedido de liminar. O ministro Alexandre, em momento nenhum, apreciou este pedido, certamente por considerar que não era inconstitucional. Não quero aqui antecipar, mas, enfim, esse assunto ele apreciará, mas havia um pedido cautelar que ele não apreciou. É muito preocupante que, diante desse quadro, o Congresso Nacional, ao aprovar um decreto legislativo, ele acabou considerando um decreto inconstitucional por via transversa, que nem o Supremo fez. Somente o Supremo Tribunal Federal tem a competência constitucional de declarar a inconstitucionalidade de atos normativos. Nenhum outro poder tem. Então, nós também estamos, nesse momento, preservando e buscando preservar uma atribuição que é própria do Poder Judiciário, que é a declaração de inconstitucionalidade de normas. É essa a compreensão da área técnica da nossa Advocacia Geral da União. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre,
informou a parlamentares da oposição que não vai pautar o pedido de impeachment do ministro do STF, Flávio Dino, protocolado pelo deputado Nicolas Ferreira. Segundo Alcolumbre, não há qualquer justificativa para que o Congresso analise o afastamento de Dino, nem do ministro Alexandre de Moraes, também alvo de bolsonaristas. A decisão tem gerado insatisfação entre aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos bastidores, senadores que votaram em Alcolumbre para a presidência do Senado dizem agora que não pretendem apoiá-lo em uma possível tentativa de reeleição lá em 2027. O pedido de impeachment apresentado por Nicolas Ferreira acusa Dino de crime de responsabilidade. O argumento do deputado é baseado em um discurso feito pelo ministro durante uma aula magna, em que ele sugeriu, em tom informal, uma chapa imbatível para o governo do Maranhão nas próximas eleições. Aliados de Dino alegam que a fala foi apenas um comentário descontraído e que a professora citada por ele sequer cogita se candidatar. O nome mencionado como pré-candidato é o atual vice-governador Felipe Camarão, do PT. É isso mesmo, precisa de tudo isso para equilibrar as contas no ano que vem. IOF, MP e cortar benefício. Vamos por partes. O IOF, nós estamos tomando uma decisão que é típica da Receita Federal. Quando tem uma brecha legal, que alguém está escapando de pagar um tributo devido, você fecha a brecha. Né? É uma coisa normal, é feita toda hora isso. Por exemplo, a questão do devedor contumaz. Está há 8 anos para ser votado o devedor contumaz. E é para pegar seu devedor, criminoso. Às vezes a gente dá um nome bonito para uma coisa feia, né? Devedor contumaz é um nome até pomposo, né? Mas nós estamos falando de um criminoso que está abrindo e fechando CNPJ para não pagar imposto. E nem mora no Brasil, muitas vezes. São algumas poucas pessoas que dão prejuízos bilionários para o erário. Isso não tem nada a ver com... Isso é o dia a dia da Receita. Mas não é obrigatório. Vocês já consideram a possibilidade de mudar a meta? O ano de 2023 aconteceu a mesma coisa. Aconteceu uma desoneração prorrogada indesejada pelo Executivo, o PERSE, que falavam que custava 5 bi, custava 18, como os próprios contribuintes declararam, a desoneração da folha dos municípios que não estava na pauta, e nós conseguimos cumprir a meta mesmo assim. Entendeu? A gente está chegando no ano eleitoral, né, ministro? Então, eu sei, mas nós não estamos fazendo conta. Nós não somos o governo Bolsonaro, a quem tudo foi permitido para ganhar a eleição. Não funciona assim conosco. Nós temos responsabilidade. O presidente Lula sabe da importância de fazer as coisas certas. Agora, se nós estaríamos preocupados se nós raciocinarmos como você insinua, tanto faz, aprovar, não aprovar, estraga as contas e acabou o assunto. Mas não é isso que a gente quer. Não é isso que ninguém quer. E o país não precisa mais disso. O país passou por isso, né, e não sai de crise, e nós queremos indicar um outro caminho. O presidente Lula é o presidente da responsabilidade fiscal. Não tem outro campeão de responsabilidade fiscal. Desculpa, só confirmando, os senhores não pensam em mudar a meta fiscal por enquanto de 2026? Mais do que falar do futuro, eu estou falando do que eu já fiz como ministro da Fazenda em 2024. As nossas medidas não foram aprovadas e ainda assim nós buscamos o melhor resultado possível para o país. É isso. O presidente Lula anunciou no Palácio. Ô João, vamos de informação aí, meu velho. Depois de o portal Metrópolis revelar que a primeira-dama Janja e o ministro Alexandre de Moraes, do STF, pegaram carona num jato da Força Aérea Brasileira solicitado pelo chefe da Justiça, Ricardo Lewandowski, neste mês, para viajarem a São Paulo, o ministro da Defesa, José Múcio, deu uma entrevista ao mesmo portal em que falou da penúria das Forças Armadas no governo Lula. Segundo ele, falta dinheiro para combustível de aeronaves em geral, incluindo os próprios caças da aeronáutica. Acompanhe. O orçamento das Forças Armadas está à míngua, claramente está à míngua. Falta combustível até para esses aviões da FAB, que muitas vezes transportam autoridades de um lado para outro. Está faltando. Falta também, porque se você dissesse assim que a gente só quer combustível para avião que transporta autoridade, não. Nós precisamos de combustível e dinheiro para manutenção de equipamentos que foram comprados com erário público,
A gente tem aviões, nós temos caças parados, nós temos aviões de combate parados, a gente está precisando. Agora, isso aí, se você perguntar, todas as vezes que eu vou perguntar, isso é muito brasileiro, isso é culpa de quem? Esse ministério aqui não é um ministério político. Esse ministério não dá voto. Um Gripen custa 100 milhões de dólares. Nós precisamos de 30 Gripen. Você, num país onde falta dinheiro para muitas coisas, muitas vezes para a saúde, para a educação, você comprar um avião de 100 milhões de dólares que um só não resolve, você... Será que eu estou sendo honesto com o país? Ocorre que a defesa, ela não pertence a quem está no governo, ela é do país. Esses países estão brigando aí pelas riquezas dos outros, as quais nós temos elas todas aqui. Ainda ontem eu li, terras raras, terras minerais, areias minerais, a Ucrânia brigando com a Rússia por conta disso, o Trump querendo isso. O Brasil tem uma reserva gigantesca disso. E nós temos um patrimônio gigantesco. Esse país é um continente, nós temos 17 mil quilômetros de fronteira, 8 mil quilômetros de costa, uma riqueza absoluta, uma Amazônia dificílima de ser guardada, existem muitos interesses ali na Amazônia, e a nossa força é muito pequena em relação ao país. Hoje, a Venezuela tem um contingente igual ao do Exército Brasileiro. Hoje, a nossa força aérea já tem uma posição muito incômoda em relação aos nossos vizinhos. O Chile tem uma força aérea mais forte, o Peru tem uma força aérea mais forte. Nós realmente ficamos com uma força... É por isso que eu digo, nós não podemos partidarizar as forças. Cláudio, você vem falando sobre o tema já há algum tempo. Não é um ministério político, mas tem decisões políticas destruindo o ministério. Certo? O Ministério da Defesa hoje está destruído. O governo Lula, o Lula 3, ele é diferente do Lula 1 e do Lula 2. O governo Lula 1 e Lula 2, ele não cutucava, não mexia, mantinha uma certa equidistância em relação às Forças Armadas. O Lula 3 veio com revanchismo, com ódio das Forças Armadas. Até porque conheceu os frouxos do presidente Bolsonaro, né? Porque ele percebeu que tinha muita gente frouxa em volta. A linha, né? do governo Lula 3 é a seguinte: primeiro, eles chamam até hoje o impeachment da Dilma de golpe. Quando eles falam que isso é golpe, o presidente da República já falou oficialmente que o impeachment da Dilma é golpe. Nenhum sem vergonha lá no Tribunal Superior Eleitoral diz que isso daí é desinformação. Nenhum sem vergonha nas mídias sociais diz que isso é desinformação. Então, já estou avisando, brasileiros, quando o Tribunal Superior Eleitoral, o STF, regulamentar essa censura, nós vamos derrubar tudo que o PT fala e que o Lula fala, que diz que a Dilma foi golpe. Porque isso é mentira e nós vamos denunciar e vamos processar as redes sociais. Então, a mesma coisa. Eles chamam o impeachment da Dilma de golpe. Eles dizem que, no governo Bolsonaro, os militares assumiram protagonismo e se posicionaram a favor do Bolsonaro e o militarismo assumiu o poder. Então, eles passaram a ter mais ódio ainda da caserna. Ao assumir em 2023, o Lula veio para destruir as Forças Armadas. O 8 de janeiro serviu como cereja do bolo. Eles não fizeram lá no Distrito Federal, brasileiros, a GLO, Garantia da Lei e da Ordem. Sabe por quê? Porque quando faz Garantia da Lei e da Ordem, você põe o militar coordenando. Então, o que ele fez? Uma intervenção no Distrito Federal. A intervenção põe um civil, o Capelli. Aí eles botaram o Capelli para fazer lá, e esse esquema é desmontar. Nós cantamos a bola, informamos aqui o que nós lemos e fomos informados. O orçamento das Forças Armadas está sendo esmagado, destruído pelo Lula. Nós mostramos que eles vão destruir, estão piorando. Nós falamos em 2024, agora em 2025 está pior. Não tem combustível para perseguir e investigar e ir atrás dos aviões que transportam cocaína para dentro do Brasil. O Brasil está liberado no tráfico aéreo para o narcotráfico. Esse é o governo que está lá em Brasília. Um governo que permite o tráfico de armas, tráfico de animais, tráfico de madeira, tráfico de seres humanos, tráfico de drogas. Um governo que não cuida da segurança nacional, porque é um governo entreguista, um governo que vendeu o Brasil, um governo corrupto.
Então é isso que nós temos. Nas Forças Armadas, nós temos o general Tomás Paiva, que é o chefe das Forças Armadas, ele é um cara aliado ao modelo Lula, ao modelo STF de gestão. Ele é da oposição ao general Heleno, ao general Braga Neto. Puseram o general Braga Neto na cadeia. Esse é o modelo de gestão atual do Brasil. Enterrar as Forças Armadas. Já falei isso no passado. Humilhar, cortar recursos e desaparelhar. Falta uma coisa ainda que o Chaves fez, que é, por um decreto presidencial, olha o que eu estou falando, os petistas vão ouvir muito bem o que eu estou falando, e os petistas vão começar a fazer campanha para o Lula fazer o que eu estou falando. No decreto presidencial, você aumenta a quantidade de generais, de tenentes-coronéis e de oficiais. Aí você aparelha todos eles para posições controladas pelas esquerdas. O Brasil ainda não é uma Venezuela, porque nossas Forças Armadas não estão apontando as armas contra o povo. Nem nossos generais hoje, que são melancia, verde por fora e vermelho por dentro, nem nossos generais têm coragem de fazer nossas Forças Armadas atacarem o nosso povo. Fizeram aquela situação do 8 de janeiro, bota todo mundo no ônibus, leva para passear que nem animal, depois leva para a Polícia Federal prender. Mas nós não temos ainda na ditadura brasileira as Forças Armadas indo para cima do povo. Não duvidem, esse é o passo que o Zé Disseu planeja, esse é o passo que os especialistas de esquerda planejam, os estrategistas planejam para o Brasil. Nós ainda temos uma Força Armada que, nesse ponto, nós temos que agradecer, honrar e defender. Uma Força Armada que não tem bandeira político-partidária. Mas eles vão fazer isso. Não confie nunca na malvadeza, na canalice, na falta de escrúpulos e na luta pelo poder do pessoal da esquerda. Como a Dilma Rousseff falou em campanha eleitoral. A Dilma Rousseff disse que vende a alma ao diabo para ganhar a eleição. O Lula não tem muitas alternativas para 2026. Ele vai levar o discurso do rico aí nojento, rico insuportável, abaixo o rico, ele vai levar para a periferia. O Lula vai fazer um discurso de campanha política para 2026 para fazer a periferia ter ódio do Brasil. O Lula vai trabalhar com crime organizado para apoiar na eleição de 2026. E, por enquanto, nós ainda temos as Forças Armadas fora do processo político. Ainda temos. E precisamos, com unhas e dentes, defender essa integridade moral das Forças Armadas. Isso é salvação do Brasil, porque o Lula está destruindo ela. Deixa eu te contar um negócio, rapidinho. Claro. Eu encontrei aqui a relação dos vídeos que o presidente Bolsonaro pediu para veicular, para que fossem exibidos durante o interrogatório à primeira turma do Supremo. Exato. São 11 vídeos. 11 vídeos. Nós encontramos os 11 vídeos naquele momento onde o presidente Bolsonaro pedia... Não. E no dia... Mas, ô Edson, nós temos... Nós salvamos. Nós temos no recorte. Pede para o Luizão. E salva o recorte que daqui a pouco vão derrubar. E salva o recorte. Vão deletar. Todos os vídeos foram removidos. Pelas plataformas. Pela plataforma. Porque já estão com medo de tomar processo. Não sei. Não, acho que aí muita... A gente já... pode ser uma ordem que a gente não sabe, né? Porque quem deixou isso aí? Sabe aquele... Porra, esqueceram a janela aberta. Mas sabe? Alguém tem que dar ordem, porque a plataforma, teoricamente... Então, só tira mediante provocação. Não, eu posso tirar um vídeo meu. Sem ordem nenhuma. Desculpa a minha ignorância, viu, brasileiro? Não, por isso que pode. Quem pôs o vídeo, tira. Pode tirar. Quem pôs o vídeo, tira. É o autor que tira. Certo, mas... Claro, vai ter agora censura. Entendo mas, eu. Teoricamente, os 11 autores podem ter pensado, nossa, que besteira que eu fiz. Deixei isso aí. Eu me entreguei. Bolsonaro ia usar isso aí contra mim. Sabe aquela coisa? Certo, Porque eu encontrei aqui os links, falei, Edson, eu quero o vídeo 1 e o vídeo 2. Que a maior desgraça da internet é que a internet não esquece, né? Aguenta aí, eu vou conversar com o Donato. O Edson está localizando ali. Você tem aí? Eu queria... Já mandou para o Edson? Obrigado, João. Ô, João, você é um menino mau, hein? O João Victor tem o vídeo, agora eu tô com medo pela segurança do João Victor. Por isso que não me deixam falar aqui. Não, mas isso aí já é um problema seu com o Pinguim. Entendi, mas não me deixam falar. Isso aí já acho que é uma...
Eu acho que é uma questão de ordem pessoal. É uma questão de ordem pessoal. Ô, Pinguim, você tem que admitir que o Jean é mais bonito que você, Pinguim. Aceite a verdade da vida. Pinguim faltou funilaria e pintura. Pinguim é um mal acabado. Então, olha, o vídeo que eu tenho é o recorte que nós fizemos. Gente, vamos recuperar a seriedade do programa, por gentileza. Um pouco mais de virgindade. João Vitor, traga a verdade. Um pouquinho mais de virgindade, por gentileza. João, o que você apertou aí, Pinguim? O que você apertou aí? Olha lá, João. Esse ainda não é tão ruim quanto o outro que ele tem ali. O outro é péssimo. Mas, ô Pitolio, o vídeo que eu tenho aqui é o que nós colocamos todos. Exato. Esse aí, é um recorte da Auriverde, tá? Exato. Inclusive... Já baixa aí, Luizão. É um recorte de 2 semanas, né? Tem 298 mil visualizações. Ó, porque a Auriverde é odiada. Nossa Ó, porque a Auriverde é odiada. Ô, Edson, enquanto eu converso com o Donato, eu quero o vídeo 1 e o 2. Vídeos que você só vai assistir aqui agora, não tem mais onde assistir. Olha que loucura! Tiraram o vídeo. Meu Deus do céu. Agora já virou exclusivo. Exclusivo. Existem 3 grupos de pessoas hoje no Brasil. As que são indiferentes e silenciam. Eu vou trazer uma outra reportagem que eu falei na abertura do programa, que é o carro popular. A gente já ouviu falar sobre isso no governo Lula, inclusive o próprio presidente Lula tem esse sonho de voltar a ter um carro popular no Brasil, porque não tem carro popular no Brasil, porque ninguém consegue comprar um carro, não tem um preço popular no Brasil. E hoje a Paula Gama traz uma reportagem bem interessante falando sobre uma decisão do governo de preparar uma mudança em imposto de veículos e voltar com o carro popular. Vamos explicar essa história. A estrutura tributária sobre veículos no Brasil está prestes a passar por uma das mudanças mais relevantes das últimas décadas. Hoje, quem compra um carro 0 quilômetro fabricado no país paga entre 35% e 40% de imposto. Uma das cargas mais altas do mundo. É muito caro o carro no Brasil. Reduzir esse percentual é uma demanda antiga da indústria, da sociedade. Afinal, carros mais baratos poderiam gerar mais vendas, aumentar a escala de produção, baixar os custos e até impulsionar a arrecadação. A reforma tributária era uma das grandes esperanças para o setor. Mas não foi por aí. O segmento de veículos foi penalizado pelo imposto seletivo. E agora eles querem encontrar outros caminhos, segundo essa reportagem aqui da Paula Gama. E por isso o governo está planejando essas mudanças nos impostos para conseguir colocar o carro com um preço um pouco mais barato. E nisso inclui a proposta do IPI verde, a introdução de carros populares sustentáveis e também há aí outros caminhos na política tributária do governo para tentar baixar o valor do carro. E aí, Sakamoto, é uma aposta importante do governo? Quanto que seria o valor hoje de um carro realmente popular? Deveria custar quanto? Será que o governo consegue vender isso? Olha, Fabio, eu acho que 2 pontos, né? Primeiro, é claro que qualquer pessoa sabe que entra numa concessionária, sabe que hoje não existe mais carro popular. Né? Você vai pegar os carros modelos mais baratos, mais em conta, demandam anos e anos e anos e anos e anos de trabalho da classe média. Não estou nem falando dos mais pobres, né? O que, na verdade, empurrou uma quantidade muito grande de pessoas para o mercado de usados, né? Nem seminovos, é usado mesmo. Né, empurrou para lá. O que é um complicador exatamente porque os carros mais novos têm maior rendimento, né, têm menos emissão e isso acaba, na verdade, influenciando no ar que a gente respira. Isso sem contar com o fato de que alguns países do mundo, como a China, já está tendo uma troca em alta velocidade da frota, de uma frota de queima de hidrocarbonetos para uma frota elétrica, né, enquanto a gente apenas engatinha nisso. Né? Então, é claro que, por um lado, do ponto de vista do acesso da população, e o carro é um símbolo de status, o carro não é apenas de locomoção, para muita gente, de status, de realização, de conquista. Então, reduzir os impostos para permitir, para facilitar a compra, é claro que para esse grupo ele é bem positivo, né? Ainda mais se tiver todo esse desdobramento verde. Contudo, vamos lembrar uma coisa que é o seguinte, e as pessoas... elas não compram, um mesmo carro caro, por que as pessoas não compram um carro mais caro? Não é necessariamente pelo preço final, até porque são poucas pessoas que vão numa concessionária e plau, ou numa loja de carro, está aqui à vista. As pessoas não compram à vista. No Brasil, nos Estados Unidos é um exemplo, nos Estados Unidos as pessoas não compram carro à vista, está com leasing.
financiamento a perder de vista. Quando termina o financiamento, troca o carro e pega outro. Então, o que acontece? A questão mais importante, neste caso, é o tamanho dos juros. Né? Você quer facilitar a compra do carro, tudo bem, diminui o preço, reduz o imposto sobre o carro, mas é a questão dos juros, os juros cobrados, com a taxa básica de economia em 15%, e os juros na prática chegando no varejo lá em cima, você acaba em 2, 3, 4 anos dobrando o preço do carro. Então a pessoa, na verdade, não paga um, paga 2 carros no final das contas. Se o juros estivesse baixo, as pessoas teriam acesso e poderiam comprar carros. Né? Então, a questão, na minha avaliação, é mais ou menos aquela questão da renegociação de dívidas. É importante, os programas de renegociação de dívidas são importantíssimos. Os desenrolos, descomplica da vida. Só que, no final das contas, acaba virando enxuga-gelo se os juros estiverem lá em cima. Né? Acho que isso em primeiro lugar. E aí, só para terminar, Fabíola, tem um outro ponto, né? Que apesar do carro ser símbolo de status, apesar do carro ser símbolo de conquista social, que as pessoas almejem o carro e tem todo mundo tem direito de almejar o carro, a gente vive uma sociedade num momento de mudança climática em que governos no mundo inteiro, governos mais racionais, eles pensam no quê? De redução de impostos de forma ampla para transporte público, para transporte de massa. Né? E isso é uma medida que a gente vê no Brasil muito também engatinhando, muito incipiente. Devia aumentar o transporte público, aumentar o transporte de massa, ao invés de promover o transporte individual. Tem sempre esse discurso do desejo, né? Sim. Que o desejo tem que ser respeitado, né? Sim, é claro. Porque é bem isso, o rico deixa de ter carro porque ele prefere andar de bicicleta e tudo mais, ou usa táxi, ou usa não sei o quê. Mas o direito de cada um de comprar o carro. Agora a questão do valor, né? Eu até estava procurando aqui hoje, o carro mais barato no mercado gira em torno de R$70 mil, né? R$70 mil. O que seria um valor de um carro mais barato, né? Um carro popular, teria que custar quanto, mais ou menos? Não sei, eles não chegaram a esse valor, né, Sakamoto? Mas o quê? Seria o quê? 50 mil, um carro popular? Mas R$70 mil com salário mínimo a R$1.500, dá mais ou menos uns 45, 46 meses. Ou seja, alguém ganha salário mínimo, precisaria usar todo o seu dinheiro, pagando R$1.500 por mês, sem juros, para comprar um carro. Se você for pegar em outros lugares do mundo, e quantas pessoas têm que trabalhar para comprar um carro, é menos. Olha, hoje o ministro Moraes se superou. Ele vinha punindo terceiros nos processos de primeiros e agora ele passou por cima do ato mais nobre, mais delicado e mais formal de qualquer processo, sobretudo processo penal, que é a citação. Então, ele deu por citado o Paulo Figueiredo num processo super delicado como o do golpe, por eles ter publicado na internet uma live, etc., dando ciência de que existia, de que é uma acusação contra ele. Veja, o que a citação prevê é que a pessoa saiba, não apenas que tem um processo contra ele, mas o contexto do processo, o conteúdo do processo, quem são os réus, quais são as acusações, tudo. É uma ciência inequívoca e, por isso, é um ato extremamente formal. O 368 do Código de Processo Penal exige que isso seja feito para quem é residente fora do país por carta rogatória. E se a pessoa não tem um endereço fixo, que não é o caso, o Paulo Figueiredo parece que não esconde de ninguém qual é o endereço dele fora do país, mas ainda que assim o fosse, isso deve ser feito por edital, jamais por rede social. Isso é um absurdo, mas vem na esteira do que ele já tinha feito até com o próprio X. Quando suspendeu o X, também intimou o X por rede social. A citação, o ato de intimação, esses atos formais, dar ciência ao outro de que ele está sendo processado ou de que ele tem uma obrigação, fazer isso de maneira formal, é o que nos separa de um estado de exceção, é o que nos separa de um processo como vingança, porque é justamente o que faz com que o outro possa ter sabedoria total do que está acontecendo com ele e se defenda. Não permitir isso ao outro, não permitir a ampla defesa. É exatamente nesse lugar que Kafka escreveu o Processo, e é nesse lugar que nós estamos, infelizmente, no Brasil.
tem que trocar quase 100% do Senado Federal. Eu estou dentro para te dizer isso. Foi plantado um terror com 2 pesos e 2 medidas para não deixar a direita e os conservadores chegarem ao Senado no ano que vem. O que eu vejo que a população vai ter que ter um esforço, uma inspiração, uma transpiração, e vão ter nome, sim, de como colocou o Marco Antônio Costa. O que é que cada candidato ao Senado pensa sobre impeachment de ministro? Esse candidato ao Senado tem algum processo dele ou de correligionário dele que pode ser capturado pelo STF, porque é tudo na mão do STF, por causa do foro privilegiado. Manifestações nas ruas, Marco Antônio Costa, eu tenho que reconhecer aqui, quero deixar claro, que você é um grande baluarte disso, tem sido ao longo desses anos. Lá atrás se começou com a Carla Zambelli, que é outra exilada, no meu ponto de vista, perseguida, e a gente vê acontecer isso com Eduardo Bolsonaro também. Até as sessões da tribuna do Senado, para a gente repercutir, eles estão sabotando. Hoje, por exemplo, eu fui informado agora há pouco que não tem senador da mesa para abrir a sessão do Senado às 14 horas, sessões de discurso. Para que isso? Para a gente não repercutir a manifestação de ontem e a vergonhosa manobra para aprovar um número maior de deputados federais no Brasil. No Brasil, eu tenho uma teoria que é minha. Nós estamos passando uma revolução socialista em plena democracia, com o Estado induzindo a pobreza, um modelo de economia, um modelo econômico indutor de pobreza, onde você não dá valor à educação, ao aumento da produtividade, e quando isso não acontece, você não capacita as pessoas e as pessoas não mudam de faixa de renda. O que faz com que uma pessoa mude a renda é o seu conhecimento. E o Brasil é um país anti-conhecimento, anti-educação. E o que nós temos? Uma legião de pessoas sendo assistidas pelo Estado e o Estado fazendo questão de achar bonito, ter que mudar a renda para o Minha Casa Minha Vida, que foi um programa criado para baixa renda. Então, nós estamos passando a régua por baixo. O Brasil está se socializando, nós já trabalhamos 6 meses para o Estado, nós já somos funcionários públicos, é o Estado que fala, e os políticos que falam o que vão fazer com o meu dinheiro, com o dinheiro das empresas, tamanha é a carga tributária, e o que nós temos em troca? Nós não temos o fundamental que o Estado teria que dar: educação, saúde, segurança e infraestrutura, para que a gente melhore, e um ambiente onde você priorize, um ambiente seguro juridicamente, um ambiente que você priorize o trabalho. O único caminho da prosperidade é o trabalho e não o assistencialismo e ficar passando a régua para o brasileiro se sentir rico, mas no sentido de que eu estarei mais pobre, o país estará mais pobre. E isso eu não acho nada interessante, nada bonito. Nós estamos achando normal um engenheiro, um jornalista, o que for, um profissional liberal, ganhar 5 mil reais depois de 4, 5 anos de trabalho. Isso não é normal. Não é um país onde você incentiva a prosperidade. É um país onde você incentiva a miséria. Prático, Rita. Eu só queria fazer uma ressalva na fala do Marcelo. O dinheiro gasto no painel, no evento de ontem, não é do governo. O dinheiro é nosso.